pessoal! Eu sou a Fernanda e se tem uma coisa que eu amo fazer nesse mundo é ajudar as mães a tornarem seus filhos mais felizes. Aqui no canal tratarei sobre a primeira infância e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre a importância do limite do afeto na educação dos seus filhos. Se você tem filhos e também acha que precisamos olhar para isso, continue aqui comigo. Para começar, nos dias de hoje, a missão de educar tornou-se um imenso desafio para as famílias. Muitos pais e mães vivem tentando vencer suas agendas lotadas de afazeres e essa situação tem deixado um tempo limitado para os filhos. Dessa forma, com menos tempo disponíveis, vários são os fatores que atormentam os pais, não é mesmo? Um bom exemplo são as preocupações contemporâneas, como por exemplo, o uso demasiado das telas e os excessos de informações que as crianças têm tido acesso, sendo que a maioria dessas informações não são nada construtivas. Faço questão de salientar que durante esse papo que a gente está tendo, eu não vou estar em nenhum momento no papel de julgamento das famílias atuais. Mas na clínica o que venho percebendo é que tem faltado a alguns pais modernos a troca de afeto genuíno e a imposição tão importante de limites na educação dos seus filhos. E gente, eu acredito de verdade que a solução para esse impasse moderno é o investimento na família, e isso independente da sua configuração. É necessário fazê-la valer de novo. E essa é a minha esperança, é o meu desejo e é por isso que eu estou aqui para falar com vocês. Pensando em educação infantil, de que maneira o medo e a culpa podem sabotar um bom relacionamento? Devemos ter sempre em mente que, frente a qualquer frustração, uma criança normal e saudável sempre vai reagir de maneira manhosa, chorosa, raivosa ou agressiva. Cabe ao cuidador, ao educador, ao adulto da relação como somos nós, saber suportar essa reação normal, sem acionar suas culpas ou seus medos ou de perder o amor dessa criança. Falando ainda em educação infantil, quais são os principais dilemas vivenciados pelos pais atualmente? Certamente, a dúvida sobre o limite é um deles. Não saber exatamente distinguir entre limite e autoritarismo. Um grande problema é que os pais têm medo de sentir culpa e não sabem se é justo impor limites quando se sentem ausentes. Os pais são bombardeados pela mídia e pela escola com a ideia de impor limites. Acontece que ninguém lhes dá a dimensão justa e ética de como é que isso se dá. Quais são os riscos da falta de limite? Como eu disse anteriormente, o excesso de informações contraditórias sobre o tema confunde muitos pais, que também se sentem culpados por sua ausência no convívio com os filhos. Alguns chegam a pensar: será mesmo que eu tenho que tirar o prazer do meu filho justamente na hora que eu estou com ele? Geralmente os pais também estão cansados de um dia exaustivos e não estão afim de ouvir choros e gritos que o limite muitas vezes provoca. Mas a ausência de limites produz a prevalência das pulsões do sistema límbico sobre o ego, o que resulta na perda do juízo crítico, o superego. Isso não cria autoestima, o que acarreta futuros transtornos de personalidades, desde depressão até um transtorno de conduta, que pode incluir até mesmo a perversão. Então vejam só a importância do limite para o desenvolvimento sadio de uma criança. Mas lembrando, limite nunca deve ser par da agressividade, e sim do afeto. Outro item bem importante de falar aqui é sobre as telas. A televisão e a internet bombardeiam as crianças com informações nem sempre adequadas ou pertinentes. E como os pais fazem isso? Quais são os limites sensatos sem cair no extremismo? A televisão e a internet são mundos virtuais com informações pontuais que geralmente não têm profundidade, muito menos seriedade. Assim, a supervisão dos pais deve acontecer com limites,
determinando horas em que a criança possa ter acesso ao seu desenho ou ao seu programa ou ainda ao seu site favorito. Vocês sabiam que a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta limites de tempo de exposição de acordo com cada faixa etária? Só para vocês terem uma ideia, crianças menores de 2 anos não devem usar as telas. Verdade. E crianças de 2 a 5 anos, até 1 hora por dia. Crianças de 6 a 10 anos, até 2 horas por dia. E adolescentes de 11 a 18, até 3 horas por dia. E nunca, nunca, jamais virar à noite. E ainda, todas as faixas etárias, nada de telas durante as refeições. E sempre desconectar 1 ou 2 horas antes de dormir. Difícil, né? Como tem acontecido na sua casa? Muito distante dessa recomendação? Outra questão importante a ser abordada é o consumismo. Em tempo de consumismo desenfreado, como os pais podem dar um bom exemplo? Tendo sempre o bom e o velho limite e não esquecer que vocês são exemplo para os seus filhos. Vocês também precisam da consciência do que tem que moderar o apetite pelo consumo. Mas o melhor mesmo para a criança é o respeito às datas para ganhar presentes, como Natal, aniversário, Dia da Criança, essas datas que eles esperam tantos. E ouvir não sem muita explicação lógica ou racional. Nada de discurso prolongado para eles quando disseram não. Muitos pais, por se sentirem culpados pela sua ausência, enchem seus filhos de presentes para recompensar. Alguns pais estão delegando para as escolas a tarefa de educar os filhos e incluir os valores certos. E isso, infelizmente, não é certo. Os pais cobram da escola condutas que lhe pertencem. O problema é que valores externos à família e às escolas invadem cada vez mais nossas crianças. Entre eles estão sexualidade exacerbada, as drogas, o álcool como solução de algumas angústias e a agressividade como valor de sobrevivência. O consumo compulsivo e o culto ao corpo que eles estão expostos diariamente. A família perdeu o controle sobre sua prole e cobra muitas vezes da escola e da sociedade soluções que ela não tem. Tanto a família como a escola deveriam encontrar-se mais, conversar mais e perceber melhor o que as crianças têm recebido como valores do mundo externo, da internet, da TV e esses modismos que aparecem a toda hora. Escola e família devem ficar bem atentos uma com a outra e unidas para um fim comum, que é cuidar da melhor maneira possível da criança. Afinal, quais são os papéis da escola e dos pais? Aos pais, cabe a formação da identidade do sujeito social, que aprende e vai ter um papel fora de casa. A escola pega o que os pais produzem e geram um conhecimento intelectual. Mas muitas crianças vão para a escola sem nenhum senso crítico e sem limite nenhum. O papel dos pais é impor limite, dar uma referência afetiva. Eles começam a tratar os filhos como se fossem um objeto, uma plantinha a ser regada, né? Então eles procuram o melhor pediatra, uma televisão top, de última geração, uma boa babá, uma boa escola, enquanto eles trabalham. Quando chegam em casa, dão tudo que seu filho quer e a criança começa a sentir os pais como estranhos. Algumas crianças, inclusive, não se sentem parte da família e elegem seu quarto, como eu costumo chamar, de sua caverna. A criança vai pedindo produtos, mas no fundo o que ela está pedindo é afeto e limite. Os adultos acham que a educação pode ser terceirizada, colocando seus filhos em uma escola que considerem boa. Esse é o engodo do século XXI. Se investe muito em aprendizagem, curso de idiomas e outros conhecimentos, mas tão pouco na imposição de limites e do afeto genuíno. Quando a criança não tem um relacionamento significativo com os pais, não consegue desenvolver relacionamentos significativos com os outros e não tem
amigos apenas parceiros de brincadeiras. Por isso, cresce lá adiante o consumo de drogas. E hoje, por isso que há tantas psicoses entre os adolescentes. Nos momentos em que os pais estão com os filhos, mesmo que estejam cansados, é bom lembrar da enorme e vital importância deles na vida dos pequenos. Estar junto precisa ser uma coisa gostosa, lúdica, de preferência sem TV, sem trabalho levado para casa, com histórias para contar, brinquedos e brincadeiras. Afinal, vamos lembrar que é por pouco tempo, já que a infância passa tão rápido. Dar limite é cansativo, sim, e dá muito trabalho, mas é cuidado e amor. Deve-se sempre manter o bom e o vital limite, desde que o mais importante, como agora vamos jantar, escovar os dentes e dormir, impor uma rotina. É preciso valorizar o tempo de estar com os filhos. Vocês sabiam que a Organização Mundial de Saúde aponta que uma minoria da população total está realmente lúcida? E com o cenário atual que nós vivemos, a tendência é piorar. Estamos correndo muitos riscos e temos que prestar mais atenção aos nossos filhos e o que acontece ao redor deles. Porque nem tudo é bonito, como os carros importados e os móveis caros. Temos que sair um pouco do prazer imediato e reconstituir a família, dando tempo de qualidade e o limite com o afeto que nossos filhos precisam. Eu sou a Fernanda Lima e espero vocês para uma próxima conversa. Até mais!